Para o pequeno expediente, nosso primeiro secretário, deputado Henrique Arantes. A energia está voltando, né, presidente? Então, em breve vai ter resolvido. A vantagem disso é que eu posso extrapolar dos 5 minutos, que o placar não monitora, não é? Mas eu vou manter os 5 minutos. Eu gostaria de conversar hoje, estender o assunto que tivemos na Comissão de Justiça e trazer aqui para o plenário, que é a respeito da segurança, a respeito da troca de secretários, que o vice-governador José Hélito assumiu agora a segurança pública, e eu particularmente vi isso com bons olhos, porque ele já assumiu dizendo que a polícia vai ter mais liberdade de ação e a polícia vai ter a defesa do Estado quando responder processos. Isso é importante, porque nós temos um grande número de policiais que respondem processos para perder seu emprego, por conta, às vezes, de um possível abuso no exercício da sua função. E eles têm que se virar para pagar advogado e responder. E, vindo de encontro ao pensamento do vice-governador, eu apresentei um projeto de lei no ano passado, está tramitando na casa, aonde deixaria os advogados do Estado à disposição dos policiais para fazer a sua defesa jurídica no exercício de sua função. Então, também é importante que eu creio que a lei aprovada deverá ser sancionada e vem de encontro em defesa desse quesito. Outro ponto é o outro projeto de lei que já foi aprovado, ele foi para a sanção, eu chequei a última vez, ainda não havia retornado para a Assembleia, ou como lei para promulgar, ou como veto para nós apreciarmos, que é um projeto proibindo a instalação de escutas e câmeras nas viaturas da civil e da militar. Se você proibir isso, eu acredito que o policial vai ter mais liberdade de ação, ele vai responder por menos processo, porque se você instala a câmera e a escuta, o bandido, ele pega uma palavra mal empregada pelo policial, ele vai usar aquilo contra um processo. Supondo, dando um exemplo, o policial prende um assassino, coloca lá no banco de trás e levando ele embora, fala, olha, é melhor você falar onde você escondeu a arma, senão vai ficar pior para você. Aí ele pega essa frase do policial, move um processo falando que foi ameaçado de morte. Então, o coitado do policial vai se ferrar e o bandido vai para a delegacia e solto no outro dia e vai voltar a matar. Então, se proibir a instalação de escutas nas viaturas, o policial vai ter mais poder de ação. Então, gostaria de pedir o apoio de todos, caso a lei seja vetada, para a gente trabalhar pela derrubada desse veto. E aí nós vamos também, junto com o líder, junto ao governador, pedir que libere a base para que derrube o veto e que essa lei funcione. Agora, em desencontro do governo federal, porque para mim o único auxiliar errado do governo federal é o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, no meu entender, ele é um pacifista. A justiça não é você criar guerras, mas também não é pacifismo. O ministro da Justiça ele tem que saber punir. E ele trata as coisas de uma forma muito branda, muito leve. Então, acho que a gente deveria, de certa forma, somar força, sim, é importante. Agora, o governo federal, ele tem por atribuição de segurança somente fronteira e o que tange ao seu quintal, que é a Polícia Federal, ela preocupa mais com, supondo, desvio de recursos federais, ou seja, o dinheiro que é da União, ela cuida para saber o que aconteceu dele. Se desse, às vezes, atribuição para que a Polícia Federal auxilie no trabalho dos estados, e que os exércitos, o Exército, a Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas do nosso país, pudesse também ajudar no combate à criminalidade, você teria mais homens nas ruas cuidando e fazendo com que o bandido tenha medo e que não atue. Porque eu acredito que mudar a legislação federal, embora, no meu entender, o mais urgente, o mais necessário, porque o bandido o que mais tem é direito, e o homem de bem, a mulher de bem, fica presa dentro da sua casa, então é mudar essas leis, mas até isso acontecer vai demorar muito. Nós temos uma bancada federal, que é quem cuida disso, que ela, de fato, ela pode ser bastante conservadora, mas tem muitos membros das igrejas e dos direitos humanos que, às vezes, pensam que pode tirar direito do cidadão, endurecendo as leis penais. Então, isso não é uma realidade hoje, a mudança dessas leis, infelizmente. Agora, o governo federal nos transfere, a União transfere. Isso não é culpa da presidente Dilma, isso é culpa da história do nosso Brasil, transfere aos estados a obrigação de cumprir a segurança pública ostensiva
E o Estado não tem nenhuma autoridade legislativa para fazer com que os presos aqui cumpram a pena aqui. Cumpra a pena da forma como o Estado deveria mandar. Então a gente é obrigado a seguir um código de leis ultrapassado e que não tem previsão de ser mudado. Então isso basta, já passou de hora disso acabar. Ou o Brasil vai acontecer com ele o que aconteceu com o México. O México enfrentando problemas semelhantes, as comunidades se armaram, as comunidades se equiparam com carros, com caminhonetes, e foram atrás e começaram a matar os bandidos e prender os bandidos. Comunidades, vilas, cidades, povoados, num país do México. Então o Brasil ou toma uma atitude rápida, enérgica, ou nós vamos virar o que aconteceu com o México. Nós vamos ter milícias aí à torta direita, cuidando do seu criminoso, matando o criminoso, fazendo justiça com as próprias mãos, que não seria o ideal. Mas se não tomar rumo, vai acontecer